Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Beacon Talks, nossas conversas com especialistas sobre temas atuais voltados para adolescentes, pais, familiares, amigos e entusiastas da educação. Estou aguardando aqui a Terry se juntar a nós. Como uma escola bilíngue que tem um programa internacional do International Baccalaureate indo para o segundo programa, a Beacon sabe da importância da educação bilíngue na formação dos alunos com pensamento crítico, capazes de estabelecerem relações globais e desenvolverem a sua capacidade cognitiva e terão maiores oportunidades de estudos e, eventualmente, de trabalho. Então, hoje, estou aguardando ainda a Terry chegar para deixar ela entrar. Boa noite a todos. Vamos lá, estamos chegando. Maria Cristina, Sônia, Cláudia, um monte de gente, muito legal. Muito obrigada. Estamos dando a possibilidade para... Estou procurando aqui a Terry. Terry. Peço que a Terry tente entrar de novo. Bom, então, continuando, né? Nós estamos, então, hoje nessa live aqui no Instagram para conversar com a Terry Aranda. Temos, assim, o privilégio de ter a Terry aqui conosco. E a Terry é uma pessoa que é mestre em Teaching English as a Second Language, TESL, Ensino de Inglês como Segunda Língua, pela School for International Training, em Vermont, nos Estados Unidos. Terry também é licenciada em Letras, Português e Inglês, pela Faculdade de Filosofia de Marília, antigo instituto isolado da USP, hoje Unesp, e tem uma ampla experiência em educação bilíngue principalmente. Hoje ela é docente do Instituto Singularidades e... Okay, you are Terry, I think you're coming, right? Okay. Welcome, Terry. Estava falando sobre você. Então, você é docente do Instituto Singularidades e ela também é assessora e coordenadora da parte de inglês da Beacon School. E é um prazer imenso ter a Terry aqui conosco. Obrigada, Terry, por ter acedido e ter vindo para falar sobre a importância da educação bilíngue nessa formação global desse aluno, nessa formação integral. Eu queria Muito obrigada, Beacon. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre uma delícia conversar com você, ter nossos colegas, amigos nos ouvindo para falar de um tema que me é tão caro e próximo. Então, Vera, acho que eu gostaria de começar falando um pouquinho do que é bilinguismo, do que é educação bilíngue, né? Conceituar como nós entendemos. São palavras aparentemente simples, mas para fenômenos bem complexos, né? Não há uma única definição ou uma concepção simples.
O que é o bilinguismo, né? Então, alguns autores divergem com relação aos níveis de bilinguismo ou o que é considerado um bilíngue. Eu gosto muito da definição do François Grosjean, que define o bilíngue predominantemente como aquele que navega pelas duas línguas, usa duas línguas alternadamente no seu cotidiano. E isso, claro, nós temos que colocar num contínuo, porque vai de formas mais simples até formas mais complexas e em diferentes domínios também, né? Então, os bilíngues, por exemplo, podem preferir usar uma determinada língua para um contexto. Nós, por exemplo, quando estamos falando do trabalho e no trabalho, tendemos a usar o inglês. Se eu estiver com a minha família e principalmente com a minha mãe perto, eu provavelmente vou usar muita coisa em espanhol e com os meus amigos que falam espanhol também vamos alternando. Então, há diferentes também maneiras de trabalhar esse bilinguismo dentro da educação bilíngue, né? Então, a educação bilíngue, que também tem sido amplamente utilizada em diversos contextos, ela pressupõe, ou ela se caracteriza por usar a língua ou as línguas para ensinar também outras áreas do conhecimento, né? Então, não é apenas aprender a língua, é aprender por meio da língua, é tentar negociar significados em diferentes áreas do conhecimento, e aí, é claro, que em diferentes contextos também, nós podemos pensar, por exemplo, nas línguas de fronteira, podemos pensar em Libras, em educação feita em Libras, nas línguas indígenas, né? Há um mito de que o Brasil é um país monolíngue, não é? Há mais de 200 línguas sendo faladas no país. E no nosso caso, mais especificamente, nós trabalhamos com uma língua de prestígio e num modelo de educação bilíngue que é, vamos dizer, caracterizado ou referido dentro das pesquisas como um modelo de enriquecimento, porque essa língua vem adicionar e enriquecer um currículo, o conhecimento vem ampliar uma visão de mundo dos alunos. Acho que aí você está dando realmente uma diferença, ou mostrando uma diferença que há entre escolas bilíngues, porque algumas se dizem bilíngues, mas são escolas que ensinam a língua e não através da língua, não é? Quer dizer, essa distinção é importante de ser feita, não é, Terry? Perfeita, porque muitas vezes algumas pessoas acham que você aumentar a carga horária dessa segunda língua, dessa língua adicional, vai torná-la bilíngue. E talvez aqui valha a pena nós definirmos até bilíngue, porque você pode se tornar bilíngue sem ter tido uma experiência em escola bilíngue, né? Sim. Mas é diferente da educação bilíngue, né? Então, na educação bilíngue, você... e por isso que ela é tão complexa e a formação dos professores também se torna fundamental, porque você está só ensinando língua, mas você está trazendo esses alunos, esses aprendizes com suportes linguísticos para as diferentes áreas do conhecimento e passando por aí pelas diferentes literaturas de cada língua, passando por aí pelas diferentes culturas que cada uma dessas línguas nos traz, não é? Outro dia, uma das nossas professoras, professora de português, muito querida, muito sabida, Losana, estava falando algo muito interessante, que é até uma forma de bilinguismo dentro de uma mesma língua, né? Quando a gente pensa, ela estava falando isso por se referir ao escritor angolano, Ondjak, maravilhoso,
E falando, há um idioma dentro de outro, Com né? certeza. Português de Moçambique, o de Portugal, o de Angola, o do Brasil. E isso traz uma ampliação Amplidão. É. de repertório, de visão de mundo, de multiculturalidade que nos dias de hoje, né, no século XXI, isso é fundamental. Tá? Como é que a gente se entende enquanto cidadão, enquanto sujeito, diante aí do outro? Como é que nós vamos construindo também a nossa identidade dentro desse entorno que é tão diverso? E participando também, né, Terry, quer dizer, dessa compreensão maior da diversidade cultural, da diversidade linguística, quer dizer, dentro de um aprendizado em língua inglesa, o vocabulário, por exemplo, se amplia enormemente em ciências, em estudos sociais, enfim, nas diversas áreas do conhecimento. E isso realmente dá, isso estou falando do inglês porque é o nosso caso, mas seria o francês, seria o espanhol, enfim, qualquer outra língua que fosse adicionada a uma língua-mãe, né? Eu acho interessante o que você está trazendo, Vera, porque amplia não só o aspecto linguístico discursivo, mas também a maneira como as outras áreas do conhecimento ou as ciências também se manifestam na linguagem. Sim. Como é que você, como é que, por exemplo, você descreve uma operação matemática em cada uma das línguas? Então, o que é interessante, né, percebo, na educação bilíngue, é como você traz esse repertório que te ajuda a pensar também, né? Porque a língua não é só um meio de comunicação, né? Enquanto durante muito tempo, estou falando da minha experiência enquanto professora de língua, quando eu comecei a trabalhar com o ensino de língua, primeiro com português, depois com inglês, havia, sem dúvida, uma ênfase muito forte e era necessária na comunicação, em que a gente pudesse mesmo se entender com outros povos e outros falares. O que acontece é que a língua, e Vygotsky já nos disse, já contou isso há tanto tempo, né? A língua não é apenas um meio de comunicação, ela é um meio de expressão, mas ela é um instrumento de pensamento, né? Nós pensamos e processamos conhecimento e construímos conhecimento porque nós temos uma língua. Né? E isso na educação bilíngue é interessante de observar, porque à medida em que você vai desenvolvendo esse biletramento, esse multiletramento, aí é fazer diferentes operações nessas duas línguas, né? Saber usar um caixa eletrônico, aqui ou fora daqui, né? Uma outra linguagem. É você ir para um makerspace, e aí temos uma outra linguagem, e fazer isso também nas diferentes línguas, e dando também escolhas aos alunos para que eles possam ir conversando nessas duas línguas que vão fortalecendo mesmo esse diálogo que a gente tem com o que é divergente. Né? Uma pergunta que está surgindo aqui da Fernanda. O desafio de escolas bilíngues é maior neste momento de aulas online? Reter a atenção de alunos em outro idioma, que nem sempre é do domínio do aluno, é mais difícil? Olha, como nós estamos vivendo este Como? tão inusitado e tão inesperado, eu não saberia falar por tantas escolas diferentes, porque nós não temos dados suficientes, né? O meu contato com diferentes colegas e até professores que participam de cursos de extensão ou de pós-graduação, o meu contato com pessoas de outras realidades mostra que o desafio é enorme em qualquer cenário. Né? Qualquer língua também, né, Terry? Não é só na língua Porque estrangeira.
Agora, eu também acredito que tem algo que talvez aí o inglês possa até vir para nos ajudar por conta das diferentes ferramentas, era essa palavra que eu queria, das diferentes ferramentas digitais, da linguagem digital, e de tanta coisa que nós podemos acessar na internet, por exemplo, em inglês, né? Agora, existe um aspecto, e aí, por favor, não tomem isso como conclusão, não é nada conclusivo, são percepções, né? Não é uma conclusão. Mas algumas percepções me mostram, voltando um pouco às crianças, e quando elas estão aprendendo uma outra língua, e a ideia dos domínios, de como algumas crianças separam, por exemplo, a linguagem da escola, a linguagem de casa, né? Eu me lembro do filho do meu primo, quando ele tinha 7 anos de idade, ele não mora no Brasil, ele foi criado trilíngue, em catalão, espanhol e inglês, e ele falava inglês com os amigos na escola, e sozinho, quando ele brincava em inglês. E quando eu o ouvi falando inglês, eu comecei a falar inglês com ele, e ele me olhou muito bravo. Habla espanhol, porque era a linguagem da família, e era como nós nos comunicávamos. Eu tenho alguns relatos de amigos até, e de colegas e de professores com quem eu trabalho, que algumas crianças ficam muito inibidas de falar inglês perto dos pais, em casa, nesse ambiente remoto, e não querem. Outros não, outros estão encantados com a possibilidade de fazer um vídeo e brincar sozinho e falar inglês, fazer um vídeo e depois compartilhar. Então, o que eu acho é que nós temos aí um material riquíssimo, né? Isso dá um bom caldo para a gente pesquisar o que é que está acontecendo aí nesse momento. Sem dúvida, é um grande desafio, não sei se maior. Tem uma outra pergunta aqui, de duas pessoas, na realidade, da Ana e da Carol. Se as crianças aprendem 2 idiomas ao mesmo tempo, não podem se confundir na hora de se expressar? Olha, pode até ser outra se É o confunde. multilinguismo aí, né? Quer dizer... É importante a gente entender um pouco como funciona a cabeça do bilíngue ou as duas línguas dentro aí da cabeça de um bilíngue. Eu gosto muito da imagem que o Jim Cummings traz, que é a de um iceberg, né? Então, o iceberg com as duas pontas. Então, acima da água, a gente vê lá as duas pontas que parecem os 2 icebergs, mas que é, na verdade, um só. Então, é isso que ele chama de essa proficiência subjacente, ela não está dividida, né? Nos anos 60, até os anos 60, desculpe, o bilinguismo era muito mal visto, né? Justamente por conta desses mitos, de que confundia, de que a pessoa, então, como não falava tudo numa língua só e com aquela clareza, ou às vezes era um imigrante de um background socioeconômico desprivilegiado, era mal visto, até um momento em que, e isso é interessante historicamente para a gente ver também, no Canadá, e é um país que tem comunidades bilíngues, a gente pensa na região de Quebec, então havia muitos falantes de franceses e de inglês, e de repente um grupo um dia falou, ei, mas aqui as crianças também falam francês, e por que na escola não tem francês? E aí começa, e não é à toa que as pesquisas do Canadá são pioneiras e maravilhosas, porque eles começaram esses processos de imersão em francês nessa região, né? Então, voltando à pergunta, o que acontece? O bilíngue tem as duas línguas na cabeça. Antes, o que era visto, eles não viam essa base do iceberg, eles viam 2 balõezinhos separados, mas eles não são separados, as duas línguas estão ativas o tempo todo. E aí, o que acontece? Se uma criança diz
Eu não gosto muito de orange cake. Ela sabe exatamente o que ela está dizendo. Então, o bilíngue usa todos os recursos linguísticos para se expressar. E nós fazemos isso. Isso não acontece só com quem está iniciando. Parece que essa mescla é de quem uma. Não, você vai pensando aquilo que está mais à mão, né? Se eu estiver conversando com a Tati, que é espanhol como eu vou dizer, nossa, esse sanduíche de jamón tá uma delícia. Eu não vou dizer sanduíche de presunto cru. Jamón é algo tão, né? É tão nosso que isso entra naturalmente. É evidente que hoje, adulta e entendendo e sendo professora de língua, eu não vou fazer isso com uma pessoa que não fala Claro, espanhol. claro. Né? Voltamos à questão do domínio e do contexto, né? Quem fala para quem, né? Qual é esse Da contexto? Qual é adequação, né, a Terry? A adequação? gente vai adequando a linguagem. E algo interessante também para a gente mencionar é que há muitos escritores e muitos poetas que usam as duas línguas na mesma produção artística. Nós temos um grande exemplo maravilhoso no Brasil, que é o Paulo Liminski. Paulo Liminski tem poemas em português e em inglês. Tem uma poeta portuguesa que eu gosto muito, jovem, maravilhosa, Matilde Campilho, que morou em Brooklyn, e ela tem poemas escritos em português e em inglês. Os poemas são bilíngues e isso é algo que é dela também e ela se Claro. expressa dessa maneira, né? Então, não, a criança não está confusa, a criança sabe o que ela está fazendo. E o processo vai chegar um momento em que ela vai entender, não que ela separe, porque as línguas não estão assim separadas, mas elas vão entender em que momento elas devem usar uma ou outra, ou com quem, mas quando elas estão aprendendo, elas estão se expressando e criando significados. E essa é uma riqueza cognitiva, não é? Quer dizer, é mais um recurso que É o mais, indivíduo tem que desenvolver. E é eu mais. acho isso fantástico. Tem mais uma pergunta aqui, a pergunta da Marcela. Como é que o desenvolvimento infantil é beneficiado pelo aprendizado da língua e por meio da língua? Quer dizer, a gente pode falar isso, que o desenvolvimento infantil tem um benefício aí ao aprender das duas coisas, a língua e por meio da. Olha, há muitas pesquisas nesse sentido, né? Inclusive com relação a funções executivas, e embora não haja conclusão sobre, por exemplo, a memória, se o bilinguismo favorece ou não a memória, mas favorece, por exemplo, a atenção, o autocontrole, a atenção e a discriminação de sons. Com as crianças, se a gente pensa um pouco na neuroplasticidade aí desse cérebro, a parte de prosódia, a parte de pronúncia, elas adquirem com muita facilidade e também com muita naturalidade. O que acontece é que as crianças, elas têm menos ou quase nenhum receio de cometer erros, como adultos têm, né? O adulto quer começar a falar e já falar corretamente, tem que errar. As crianças absorvem com mais naturalidade. Isso não quer dizer que vai se permear para sempre, mas elas entram nesse processo com mais naturalidade e entendem as duas línguas para aqueles diferentes propósitos também. Acho que interessante. Eu tenho uma amiga cuja neta viveu 2 anos nos Estados Unidos, dos 2 aos 4 anos de idade, frequentou uma preschool lá. Em casa, falava português com o pai, falava um pouco de inglês com a mãe, mas enfim, voltou para o Brasil, falando muito português. Primeiro dia que ela voltou à escola, e não era uma escola bilíngue, a hora que ela senta na escola, ela vira para a colega e começa a falar inglês. E quando ela vai Era o ler, contexto, né? Era o quando contexto. ela vai ler,
ela abre um livro, ela começa a falar inglês, isso sem que ninguém peça para ela. O que eu estou querendo dizer com isso também é que as crianças começam a entender como que as diferentes línguas podem funcionar e como elas se sentem mais confortáveis aprendendo de uma forma ou de outra. Né? Não Eu, sei se você quer acrescentar algo aí, Vera, sobre não, essa... é uma coisa interessante que a Elvira Souza Lima falou uma vez que ela veio fazer uma apresentação sobre uma filha dela, que tinha muito pequenininha, estado na França, enquanto ela fazia um trabalho de doutorado lá, e ela tinha sido exposta ao francês, mas daí eles se mudaram e nunca mais. Depois, aos 15 anos, ela foi retomar o francês com uma pronúncia perfeita, porque acredito que numa determinada fase da vida, como você colocou, existe uma plasticidade maior, talvez de escuta e de mimetismo do som da língua, né? E a pronúncia fica muito mais fácil. Não sei se você concorda comigo Sim, nisso. sim, eu me lembro dessa fala da Elvira. Eu, E quando eu falei, por exemplo, antes da memória, o que as pesquisas não comprovam é que memória em geral é sim. aumenta pelo bilinguismo, isso não. Mas a gente retém a memória do som, a memória da língua, isso a gente retém, né? E já que estamos falando aqui de memória, me lembrei recentemente, anteontem, na verdade, a Ellie Bialystok deu uma palestra pela Associação Brasileira de Linguística, e é algo que eu já tinha lido nas pesquisas dela, e ela repete que um dos maiores benefícios do bilinguismo está na idade madura. Então, Uhum. os países, por exemplo, em que a expectativa de vida é alta, você compara o nível de demência ou Alzheimer, os bilíngues, Exato. isso se retarda muito Exato. nos bilíngues. E o termo que é muito interessante é como se fosse um repositório cognitivo. À medida, pelo fato de você ir exercitando essas duas línguas e usando o tempo todo, o seu repositório cognitivo está mais ativo e ele te favorece lá na frente. Algo que às vezes não aparece tanto na idade, vamos dizer, início da idade adulta, aparece muito na educação, desculpe, na infância, e depois, Mais tarde. mais tarde. Então, são benefícios também comprovados, na verdade, por pesquisas. Tem uma afirmação aqui, ou na realidade é uma pergunta, ela pergunta se esse conceito já está ultrapassado. Que ela diz que algumas pessoas, eu não sei quem fez a pergunta, mas algumas pessoas comentando que profissionais de saúde afirmam que crianças pequenas podem ter prejuízos ao aprender mais de um idioma ao mesmo tempo. Este conceito já está ultrapassado? Eu acho que não tem dúvida, né, Terry? Passar, Está ultrapassar. ultrapassado. Uma Existe... outra. Ah, desculpa, não, só para Não, completa, por favor. algumas pesquisas, porque há bilinguismo simultâneo, quer dizer, desde bebê você vai ouvindo duas, três línguas ao mesmo tempo, e há também o que vem depois, o consecutivo, digamos, né? De Sim. crianças que com 3, 4 anos começam a aprender. Há pesquisas feitas com bebês de 6 meses, por exemplo, e tudo feito em Os laboratório eletrodos. para ver como que funciona aí o cérebro, e os bebês que são expostos a bilinguismo desde cedo, eles observam os lábios, eles têm reações bem diferentes e rápidas, né? Então, não há prejuízo.
Nós somos exemplo disso, né, Não, Terry? só. Mas outra pergunta, quanto tempo leva? É uma pergunta, this is a very, very important question. Quanto tempo leva realmente para alguém dominar a língua escrita, falada e pensada? Oh, wow, $1 million question. Ó, nós não podemos esquecer algumas premissas ou variáveis aí. Essa segunda língua é uma língua presente na comunidade? Que tipo de exposição essa criança, esse aluno, esse adolescente tem a essa língua? E não esquecemos também de que algumas pessoas têm mais identidade do que outras, né? Eu sempre brinco que todo mundo que fala português e estuda matemática está, em princípio, sendo exposto ao mesmo tipo de, vamos dizer, recurso de ensino, e nem todos vão se sair da mesma maneira na matemática e escolhas. Então, deixando de essas diferenças individuais, há algumas pesquisas que mostram que, dependendo da frequência e da exposição, você pode se tornar fluente em talvez 2 anos, né, oralmente, para o quê? Para habilidades básicas, que é o que o Jim Cummings chama de B, né, o Basic Interpersonal Skills. Então, para as interações interpessoais mais básicas, você pode levar de 1 a 2 anos e vai se comunicar e se fazer entender. Segundo o próprio Cummings e corroborado por alguns outros estudos, uma linguagem acadêmica, e aí é nossa função, é função da escola, né? Para ensinar, para que você aprenda a escrita, para que você amplie repertório, isso pode levar de 5 a 7 anos. Exato. E depende também, evidentemente, como eu disse antes, da qualidade do que é oferecido, do desempenho, da dedicação de cada um, dos recursos que essa escola tem, né, da biblioteca, dos hábitos de leitura. E um dado muito interessante também, Vera, tem a ver com a condição socioeconômica também desses alunos, o tipo de acesso que eles têm a outros recursos que não só o linguístico. Então, há vários fatores aí envolvidos, mas mais ou menos isso é o que se lê. Vai variar muito, né, também. Terry? Vai variar muito. Há muito de aluno a aluno também. Tem outra pergunta aqui, que é uma coisa que todo mundo fica, e eu acho interessante a maneira como você explica isso, que é a questão do número de pessoas que têm sotaques diferentes e a pronúncia e o sotaque. Quer dizer, como é que a gente... Hoje em dia, nós temos o inglês falado na Austrália, na África do Sul, no Kentucky, no Palácio de Buckingham, e eles têm condições diferentes, eles têm sonoridades diferentes. E hoje você fala inglês na China, em todo lugar, não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre sotaques, pronúncias, e essa diversidade enorme que existe, né? Eu vou começar dando um exemplo de algo que eu vivenciei, que para mim é inesquecível, que foi uma palestra ao vivo em São Paulo com o David Crystal, esse grande... E ele começou contando, a palestra dele era sobre a importância de você desenvolver listening skills, né, nos alunos, que ele acreditava que essa era uma das habilidades mais importantes de desenvolvermos nos alunos. E aí ele conta que ele estava no Cairo
e ele ia dar uma palestra no Cairo, e o título da palestra dele estava num grande banner lá no hotel, e quando ele acorda, no dia seguinte vai tomar café da manhã antes da palestra, alguém tinha corrigido O banner. o banner. O título era The English of the World. E alguém achou que não podia usar no plural, onde já se viu usar. Né? Aí ele falou, não, eu quero lá o ES de volta, porque realmente eu vou falar sobre os muitos falares e sobre a importância disso. Né? E o que ele dizia? Que nós estamos vivendo momentos em que você tem sentado à mesma mesa pessoas negociando, né, como agora, na situação do Covid, em que você precisa de equipes multidisciplinares e tantos cientistas pesquisando e conversando. Falou, é possível você ter em volta de uma mesa, naquela época não tinha Zoom ainda, mas agora no Zoom, e falou, e às vezes as pessoas têm que escrever para mostrar para o outro o que querem dizer, porque você tem diferentes nacionalidades, diferentes falares, e eles não estão se entendendo, mas é importante ensinar para os alunos as diferentes varieties. E outro ponto de vista, Vera, é a questão da identidade. Ter sotaque não tem problema nenhum, e nós temos. E eu não quero soar como alguém que eu não sou, né? Eu quero soar como uma metade brasileira, metade espanhola, que, que fala bem inglês, mas eu não sou, eu não sou, eu não sou nova-iorquina, eu não sou de Londres, eu não sou da Jamaica, eu não sou da Austrália, eu não sou da África do Sul, né? Então há uma questão aí de identidade. Então, sotaque nós temos e é bonito, diz, conta da nossa história também. Pronúncia, às vezes você ouve nativos com mais dificuldade de entender do que outros, né? Se você estiver numa estação de trem em Oxford e o trem atrasar, e ligar para e por que o trem está atrasado, provavelmente alguém te atenderá lá na Índia. Isso mesmo. E aí, sabe, talvez nós tenhamos mais facilidade de entender esse indiano do que o cidadão de Oxford que nunca saiu de lá e não teve contato com outras pessoas falando inglês. Aliás, hoje, os números mostram que há mais pessoas falando inglês como segunda língua ou língua adicional do que até como primeira língua, né? Então, O número... erro de pronúncia que possa causar Não compreensão. uma não compreensão, claro que isso Claro. a gente procura trabalhar sempre com os alunos, mas sotaque não, é nossa identidade. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, como é que a gente poderia... Primeiro, antes da pergunta, eu queria dar as boas-vindas para as pessoas que estão se juntando a nós. Esta é uma iniciativa da Beacon School, Beacon Talks, e hoje nós temos o imenso prazer de ter conosco a Terry Aranda, que está falando sobre essa importância do ensino bilíngue, quer dizer, no desenvolvimento do aluno de uma forma integral. Então, a pergunta é, Terry, como adaptar um aluno que vem de uma escola convencional para uma escola bilíngue? É possível fazer isso? Como é que isso pode ser feito? Eu acho que isso você realmente tem um conhecimento grande. Sem dúvida que é possível, mas eu acho que cabe aqui dizer o seguinte, qual é a responsabilidade, o envolvimento e a seriedade dessa instituição que acolhe esse, não é, Vera? Porque muitas escolas, e a Bíblia é uma delas, tem esse apoio ao inglês para os alunos novos que chegam, né? E de uma forma que faz com que, paralelamente ao curso que eles têm na sala de aula regular,
com os seus colegas, ele tem um apoio extra-classe em horários específicos em que esse scaffolding vai ser feito, essa conversa do professor que dá esse suporte, da professora que dá esse suporte com o professor, a professora de sala, em permanente diálogo, ajustando, olha, essa aluna precisa de mais trabalho nesta área. Ela, olha, a leitura está funcionando bem melhor, agora precisa trabalhar esta parte. Agora, isso representa um investimento que a instituição faz, e nem todas fazem, né? Então, muitas vezes, e nós temos relatos até de colegas que estudaram fora do Brasil, de professores que espontaneamente ficavam após o horário para ajudar esses alunos a se integrarem na língua, né? Nós temos um exemplo de uma profissional muito próxima nossa que passou por essa experiência na adolescência. Mas veja, quando uma escola bilíngue se propõe a fazer, oferecer um programa com essa seriedade, ela também tem que pensar em todas as variáveis de trazer um aluno novo e acolher esse aluno, essa aluna, nesse ambiente. Então, há um tempo, e há diferentes tempos, dependendo dos diferentes alunos, dependendo da faixa etária, dos interesses, mas sem dúvida que é possível trazê-los a um repertório linguístico e Que possibilite, né? possibilite que ele aprenda o mesmo com os outros. Mas, sem dúvida, é um investimento que a instituição tem que estar disposta a fazer. Com certeza. Terry, agora nós estamos prestes, quer dizer, no ano que vem a gente está iniciando o nosso ensino médio com o Diploma Program, que é outro programa internacional do International Baccalaureate, que nos dá imenso prazer. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que o aluno bilíngue, se ele tem, se realmente isso é um diferencial nos estudos posteriores, eventualmente numa escolha de carreira. Como é que você vê isso dentro de um contexto de que esse aluno está se formando para escolher um curso universitário, ele está talvez com ideias de ir para fora ou não, aqui no Brasil mesmo, não é? Existe realmente uma valorização dessa habilidade, dessa competência no bilinguismo mesmo, né? Olha, Vera, eu acredito que sim, né? Então, a minha resposta simples é sim, né? Eu trabalho na área e digo que sim. Tenho alguns exemplos, né? Eu tive recentemente na pós-graduação uma aluna que trabalha numa universidade federal justamente na área de internacionalização, e ela, com o inglês, ela prepara alunos que são bolsistas, por exemplo, e que vão estudar fora, ou para receber outros alunos, ou mesmo os que não vão estudar fora, mas que querem se especializar em determinadas áreas e cujas pesquisas são mais, digamos, talvez numerosas não é o melhor termo, mas que pesquisas mais relevantes da área estejam publicadas em inglês. Então, esse é um diferencial. Quando você vai fazer um curso universitário, mesmo que seja no Brasil, pense na quantidade de leituras e de experiências globais que você pode partilhar se você tiver acesso a mais de uma língua, né? Pense hoje, com a facilidade da tecnologia, nas parcerias que podem se estabelecer, né, entre escolas, entre departamentos, diferentes universidades, pesquisas feitas aqui. Veja, nós vamos começar a testar vacinas desenvolvidas em Oxford, por exemplo, né? Então, há que haver uma negociação, uma conversa, uma parceria. Agora, voltando à questão
do curso universitário fora, quer dizer, quem escolhe estudar fora, além de você realmente precisar do inglês, porque não é só em países de língua inglesa, há outros países Sim, que oferecem cursos, em pelo inglês. em inglês, né? Agora, temos também a questão do diferencial do Diploma Program, de CIB, porque aí, dependendo da escola, do país, da universidade, isso pode, num momento não de disputa, mas em que dois candidatos sejam muito semelhantes, isso pode sim ser o diferencial. Então, um, uma experiência, uma formação IB do Diploma Program, sem dúvida pode acrescentar muito na vida de um aluno, independente de estudar fora ou não. Ou não, com Qual certeza. de como, porque você também desenvolve um, uma habilidade de estudo e de leitura que é tão mais ampla que certamente pode te ajudar, porque você, uma das coisas interessantes sobre os bilíngues também é que, em geral, os bilíngues demonstram maior tolerância à ambiguidade, por exemplo. Uhum. Investigam e conseguem, justamente porque entendem como funcionam as línguas, e as línguas estão cheias de ambiguidades, né? A vida é muito cheia de ambiguidade, mas há comprovação de maior tolerância à ambiguidade. Então, acho que isso implica o modo de ver as coisas, de ver o mundo, de Com lidar com certeza. emergência, por exemplo, e com a solução de problemas. Né? Uma Acho que flexibilidade maior, né, Terry? it equips you better, I think. I do too. Terry, você tá intimamente ligada à formação de professores, né? Conta um pouquinho como é que é a formação de um professor para uma escola bilíngue, onde ele vai não só ensinar a língua, ele vai ensinar na língua, né? O que é mais amplo, né? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, recentemente foram disponibilizadas as diretrizes para a educação bilíngue no Brasil, foram disponibilizadas para consulta, elas ainda não estão publicadas. Alguns grupos, incluindo o grupo de estudos em educação bilíngue da PUC, liderado pela doutora Fernanda Liberali, Singularidades, liderados pela doutora Antonieta Megali, junto com o NILA, com o UNB, Uhum. escreveram um documento de sugestões como uma réplica a essa consulta pública, porque essas diretrizes ainda são vagas e deixaram muito a desejar em vários aspectos, inclusive na formação dos professores. O que vem acontecendo é que, bom, para a educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental, é importante que a professora tenha uma formação em pedagogia, justamente porque não é só o conhecimento da língua, a habilidade na língua, a proficiência na língua, mas saber lidar com todas as questões da infância e também saber lidar com ciências e com matemática, com história. Para o ensino fundamental, anos finais, ensino médio, aí entram os especialistas, né, das diferentes áreas de conhecimento, ou letras, para quem lida também com língua no ensino médio, nos anos finais do fundamental, e há que se comprovar de maneira essa habilidade nessa outra língua. O que acontece é que você ter um professor que tenha uma habilidade de abordagem, né, que ele entenda de diferentes metodologias, por exemplo, agora nesse momento, metodologias ativas, que ele entenda como funciona uma criança e ele consiga
que ele consiga fazer, por exemplo, que ele consiga fazer com que o aluno trabalhe a resolução de problemas de diferentes formas, que ele incentive o trabalho em grupo, que ele entenda de literatura, de várias questões. Isso vai muito além do conhecimento de língua. Com certeza. E dentro da escola, nós também temos um corpo docente diverso. Então, você pode ter, de repente, alguns falantes com diferentes falares que só vêm enriquecer o trabalho que é feito em sala de aula, né? Isso tem que ser valorizado. Agora, o que acontece também atualmente, justamente porque a formação, a pré-formação ainda não fica tão definida, é que muitas instituições tomam para si essa formação, né? Então, não é à toa que a Beacon School, por exemplo, tem sessões de formação para os professores toda semana. E nós temos também feito um programa em que português e inglês se integram nessa formação, porque o aluno é um só. Então, as duas línguas também têm que trabalhar em permanente diálogo. Eu acredito que o trabalho colaborativo, ele é essencial em muitas áreas e em muitas escolas, mas na educação bilíngue ele é absolutamente essencial. Sem a colaboração do corpo docente nas diferentes disciplinas e principalmente nas duas línguas, português e inglês, e se houver espanhol, como é no caso da Beacon, que também há, os professores de língua têm que ser muito alinhados, integrados e entender o que acontece nesse currículo. Esse currículo também tem que ser pensado integrado também, né? Linguagem que não pode ser díspare, elas não podem se opor, né? Elas têm que dialogar o tempo todo. Eu vou voltar um pouquinho para a criança pequena. Tá. Como é que a gente faz a alfabetização bilíngue? Como é que ela se dá? E a gente está chegando no fim do nosso, infelizmente, do nosso encontro, mas eu queria que você desse uma pincelada aí na alfabetização. Eu acho que é importante entender que a alfabetização se dá uma vez só, né? Às vezes a gente ouve algo do tipo, alfabetiza numa língua, depois na outra. Não, a alfabetização é um processo único e as línguas, elas... Eu falei antes, né, de como as línguas têm que dialogar, então os alunos também fazem transferências. O que ele aprende numa língua, ele consegue transferir para outra. Né? Então, a gente tem que fazer uma escolha. Na Beacon, por exemplo, a alfabetização é feita ao mesmo tempo, mas o português é priorizado. É a língua nacional, é a língua brasileira, e nós alfabetizamos em português, mas ao mesmo tempo os alunos já vão fazendo também o ler. Então, nós trabalhamos com o biletramento, não é? Agora, há diferentes formas de lidar com a alfabetização, e eu devo dizer, eu não sou especialista em alfabetização, eu sei que tem gente muito melhor preparada do que eu para falar sobre isso, mas eu só gostaria de dizer que a exposição à leitura, o trabalho com leitura, o trabalho com escrita é feito paralelamente nas duas línguas. Há pesquisadoras que falam muito de estabelecer essas pontes, né? O bridging, como a Karen Beeman fala, e acho que é muito importante lembrar que não fica voltando àquela coisa, aquela ideia, aquele conceito de que as duas línguas estão ativas o tempo todo, a criança também faz a transferência. Eu tenho um exemplo que eu gosto de usar, eu sempre me lembro, que uma professora usou num dos nossos encontros de formação. Eram crianças de 5 anos de idade, 5, 6, e ela estava falando das letras do nome,
E aí aparece a letra S, algumas crianças foram dando exemplo, e aí ela falou, ah, é como cobra. E aí a professora se surpreendeu e a própria criança riu, porque o nome dela começava com S. Ela falou, ah, é snake. Então vejam como essas Conexões transferências mesmo, né? As conexões. ocorrem e eles se tornam conscientes também aí desse processo. E a utilização, né, Terry? Não precisa haver uma dicotomia total entre o método global e o método fonético, que é tão usado em inglês. Quer dizer, os dois se complementam também. A gente tem essa abertura para ver a forma mais fácil que a criança vai aprender, né? Como eu disse antes, como eu não sou especializada em alfabetização, eu prefiro não entrar muito aí sobre essa seara dos métodos de alfabetização. O que eu acho é que tem que haver uma consistência, né? Lembrar sempre que a língua tem uma função social, que a gente não esqueça disso, né? Então, não é só aprender. Então, aprender parte da fonética, claro, ou melhor, aprender sons é parte disso, mas ele não pode ficar só Só nisso. nisso, claro. E é parte de algo muito maior, porque a língua é viva, a língua tem uma função social, ela acontece na interação com o outro, ela acontece na interação comigo nesse meu momento, e eu tenho que criar significados dentro de um contexto que não seja só dizer letras e sons e juntar palavras, mas o que essa palavra quer dizer, em que contexto e por que eu uso esta palavra e não outra. Né? Como que eu faço as minhas escolhas também, porque as palavras também têm poder. Né? Com certeza. Terry, nós estamos chegando no finzinho e o Instagram é assim, de repente ele acaba. De repente acaba, né? Mas eu queria agradecer imensamente. Você não imagina quantos elogios estão vindo aí A gente amiga da telenautas aí, muito, muito, muito grandes para você. Parabéns, muito obrigada. E a gente sempre aprende com você. É um prazer enorme. juntas, aprendemos todos juntos. Muito obrigada por ter-me aqui, foi um prazer enorme. Obrigada a todo mundo que está assistindo em casa. A gente agradece imensamente e a gente pede desculpas se nem todas as perguntas foram colocadas para a Terry, porque foram tantas que a gente foi colocando à medida que elas foram aparecendo. Mas eu tenho certeza que todo mundo se beneficiou com a forma da Terry, que é uma professora com T maiúsculo mesmo, né? Eu agradeço muito. Obrigada. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada, Beacon. Thank you. Welcome.